Veja no programa de hoje, nova diretoria do Porto de São Francisco abre diálogo com o objetivo de destravar o descarregamento de navios com fertilizantes. Vamos buscar alternativas. Reunião em Florianópolis, na sede da FECOAGRO, construiu iniciativas de aproximação. Tudo ajuda a despressurizar o momento. Tem mais. Encontro regional promovido pela FECOAGRO chegou a Jacinto Machado, sede da Cooperja. Todo mundo sempre reivindicando alguma coisa. E ainda, Cooperja cria aplicativos para monitorar a cadeia de suínos. Processos estão evoluindo bem. Uma inteligência toda por trás disso. Seja reivindicando, ouvindo demandas ou mostrando processos, o Cooperativismo em Notícia está chegando cheio de energia. Então vamos juntos nessa jornada pelo fantástico mundo do agronegócio. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, somos feitos de valores. O Sesc Sescope Santa Catarina, onde tem vida, tem cooperativismo. Fertilizantes FECOAGRO, o adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional, somos cooperativismo, somos Coop. Olá, amigos e amigas do cooperativismo e do agronegócio. A velocidade com que a tecnologia chega ao campo só não é maior porque muitas vezes a internet trava esse desenvolvimento. Mas onde ela está, onde o sinal existe, o mundo rural muda drasticamente. Hoje tem produtores de suínos que carregam a administração da granja na palma da mão. Os integrados da Cooperja de Concórdia, por exemplo, eles têm um aplicativo que gera todas as demandas. Vejam aí. Produzir suínos com excelência é uma realidade em Santa Catarina. Está no DNA dos nossos associados, como a Adriana e o Wilson. Na granja deles, localizada em Linha de Carli, distrito de Planalto, as 4 pocilgas alojam 10.600 animais por lote. E para dar conta de tanto trabalho, eles precisam se readequar. As planilhas, em papel, que registravam todo o movimento da granja, estão dando lugar aos aplicativos. Com a chegada da internet aqui no campo, o desenvolvimento das granjas atingiu um patamar jamais visto. Claro que isso precisa evoluir, amadurecer, mas o caminho da interação já é uma realidade, que aliás o produtor saboreia com entusiasmo. A Adriana e o Wilson ainda estão aprendendo a manusear essa ferramenta, que é muito mais ágil e muito mais dinâmica. Agora, se eles precisarem de um atendimento presencial, é só mandar uma mensagem via aplicativo e pronto. O pedido cai na agenda do celular do técnico que atende a propriedade. A gente tem dificuldade ainda, né? A gente está começando, a gente está marcando ainda na folha, né? A gente está usando a folha e o aplicativo também, né? Mas para garantir, para ficar bem certo, né? Por isso que a gente usa no papel e no aplicativo. Mas eu digo, com o tempo, né? A gente já está pegando, né? E devagarinho, com certeza, a gente vai, né? Ter um bem aprendizado, né? Fica bem treinado nessa parte também. E o manuseio dele, já deu para entender? É prático, é fácil? Assim, ó, é fácil, assim, digo, você ter atenção, né, e se dedicar também, bem atencioso, né, você vai treinando, vai pegando cada vez mais. Mais que você vai trabalhando com ele, você vai pegando o jeito. Do papel para o aplicativo, sempre aplicativo. Por causa que no papel a gente anota bastante, às vezes esquece. No aplicativo tu vai lá, tu tá deitado na cama ou sentado ali, tu puxa no aplicativo, você vai vendo os teus dados, você sabe a temperatura, você pode ver vazão de água, você pode ver, por exemplo, como é que está o ambiente lá dentro, se estourou um cano, se alguma coisa está acontecendo ali dentro de errado. Você puxa no aplicativo, você vai saber tudo, você vai ver tudo no tempo real, né? Tudo minuto por minuto. E facilita até o trabalho do dia a dia? Claro que facilita. Porque às vezes a gente não está lá dentro, mas aqui fora você está sabendo como é que está funcionando lá. Se tem algum erro, alguma coisa errada, o aplicativo te mostra, te dá os dados na hora. Esse sistema, criado pela empresa Agrines em parceria com os técnicos da Cooperja, vai ganhando corpo ano a ano. Começou efetivamente em 2014 com a chegada do programa Mais Um, e foi se estendendo até 2019.
Nesse período, o técnico ainda precisava buscar as informações nas granjas. Agora não mais. Tudo é em tempo real. Basta colocar os dados no aplicativo e pronto. A gente está num processo de evolução e adaptação com o produtor, né? Para ele também é totalmente novo isso. Mas com essa chegada, um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: o produtor precisa ir para a cidade, por exemplo, né? Então hoje ele tem uma forma de saber como está a instalação dele se ele está na cidade. Se ele estiver lá na cidade e, por exemplo, quiser olhar que temperatura está dentro da instalação dele, ele vai pegar o aplicativo e vai consultar a temperatura. Então assim, o produtor também pode sair e fazer as coisas dele de uma forma tranquila, né? Que antes ele saía, mas ficava meio receoso, tinha que voltar, né? Então tem muito que evoluir ainda, a gente está no começo, mas o produtor já comprou a ideia. O produtor faz lançamentos hoje de mortalidade, faz lançamentos de carregamento de animais, isso tudo em tempo real cai lá para a gente. Então, se eu precisar saber quantos leitões que eu vou ter para entregar ao fim desse mês na creche do produtor, por exemplo, do João, eu vou lá e consulto no aplicativo, ele vai me dar certinho qual que é o saldo que eu tenho de animais lá na creche, né? E vem mais novidades por aí. Está em fase de teste um programa chamado de T4, onde sensores como estes, instalados nas granjas, coletam informações sobre temperatura interna e externa, consumo de água, CO2 dentro das pocilgas e jogam esses dados diretamente para uma central, onde os gestores da área de suinocultura verificam em tempo real as conformidades. Os gráficos indicam se há necessidade ou não de uma intervenção. Nós estamos, nos dias atuais, passando por uma fase de melhoria, uma grande evolução no nosso processo de gestão da produção de suínos, através do uso, lógico, da internet, mas também de ferramentas que estão sendo construídas em parceria entre a cooperativa e a nossa empresa parceira Agrinis, onde o objetivo é nós encurtar o processo de tomada de decisão através de informações que hoje já podem chegar até nós através de sensores e dispositivos que já estão instalados nas granjas, e nós conseguimos fazer evoluir numa gestão em tempo real. Então, em tese, em resumo, nós estamos passando de uma gestão que até então era feita no papel para uma gestão feita no smartphone, uma gestão feita através de sensores que enviam dados para nós em tempo real. Esses dados são processados através de um software que tem uma inteligência toda por trás disso e nos traz alguns indicadores que nos ajudam na tomada de decisão, sempre com a intenção de antecipar a tomada de decisão, que ela seja tomada antes. A internet no campo ainda é lenta, mas os sistemas que estão no mercado surgem numa velocidade impressionante. E a cadeia de suínos precisa ser ágil. Afinal, só a Copérdia possui 900 integrados ao sistema Aurora, que fornecem por dia, para abate, mais de 6.000 animais. É impensável ter uma dinâmica produtiva como esta, usando apenas lápis e papel. Para o quadro Relembrando dessa semana, vamos mostrar como a estiagem do ano passado impactava no aumento dos preços ao consumidor. Porque sem água, muitas das cadeias tiveram que reduzir suas atividades, influindo fortemente na falta de alimentos. Essa matéria que fizemos em maio de 2020 reflete muito isso. Revejam. Primeiro foi essa pandemia mundial que jogou por terra toda a esperança de recuperação. Depois veio a estiagem para sepultar qualquer outra reação do campo. Encurralado e com medo, o agricultor buscou opções para não se render ao descrédito desse mundo que anda tão cruel. E a mão amiga veio da Secretaria de Estado da Agricultura, que fomentou uma linha de crédito para a construção de poços artesianos. O valor deve passar um pouco de R$1,5 milhão. Como é que a Secretaria pensou esse projeto?
Olha, dada a situação da estiagem, né, nós acabamos vendo uma forma de tentar minimizar esses impactos aí, né? Então, nós estamos pegando uma parte, um recurso que tem no Fundo de Desenvolvimento Rural, no FDR, levamos ao CD Rural, né, no Conselho, que foi aprovado, então, uma verba de em torno de R$1,5 milhão, em que vamos disponibilizar aos produtores um valor de R$25 mil por produtor, para que ele contrate uma empresa e perfure o poço na sua propriedade. Nos últimos 5 anos, o Estado, via Secretaria da Agricultura, liberou quase R$23 milhões para projetos de construção de cisternas e sistemas de abastecimento de água. E com as crises hídricas dos últimos tempos, a Secretaria entende que é preciso continuar dando assistência ao produtor. Esse é um momento de urgência, de emergência. Agora, se pensarmos em médio e longo prazo, nós vamos ter que começar a pensar um pouquinho a mais, né? Não é só perfurar poços, como também ver a possibilidade de começar a armazenar efetivamente água, começar a buscar essa água onde ela tem, armazenar, né? Para que nos momentos de estiagem a gente possa ter um suprimento de águas. A outra preocupação do secretário Ricardo Gouveia foi em relação ao coronavírus. Ele pediu atenção aos moradores das regiões meio-oeste e oeste, onde estão as principais agroindústrias, para que eles obedeçam o isolamento social. Nessas regiões, o número de infectados cresceu muito nesses últimos dias. O secretário participou ainda durante a semana de uma reunião com deputados estaduais, membros do Ministério Público e da Vigilância Sanitária, para achar soluções que possam proteger essas cadeias. O primeiro alerta que a gente tem que fazer é que está se falando muito, né? A população desses municípios, principalmente os funcionários dessas agroindústrias, né? Tem que seguir as regras, ou seja, fique em casa, não só saia para ir trabalhar, né? Use os equipamentos, a máscara, use o álcool gel, procura chegar em casa, trocar a roupa, já pôr para lavar. Se não houver consciência de todos, eu disse de todos, o agronegócio poderá sofrer consequências catastróficas. Essa questão do fechamento talvez seja o último dos últimos recursos, porque nós fizemos um estudo agora de manhã ainda com a Cidasc, né? O fechamento ou a redução já do abate de uma indústria, há um represamento de animais no campo, né? E que quando eles passam de um certo momento, esses animais começam a gerar canibalismo, problemas de outras doenças que aparecem e tudo mais. E aí talvez a gente desloque e leve para o interior o Covid. Ou seja, por quê? Porque nós vamos ter que levar as equipes de veterinários para ir nessas propriedades, abater animais, contratar equipes que vão lá fazer o abate de frango, mas na propriedade. Sobre a estiagem que afetou Santa Catarina, um dado precisa ser feito aqui. Algo semelhante ao que estamos presenciando só ocorreu outras 2 vezes, em 78 e 2006. São as 3 secas mais severas da história. A estiagem foi tema de levantamento feito pelo CEPA, que viu nos números indicadores de preocupação, cenário preocupante. Isso em várias culturas, porque os custos de produção também vão aumentar. Com relação aos efeitos das medidas de contenção do avanço da Covid sobre a produção agropecuária no estado, os principais são a dificuldade de venda e entrega da produção, principalmente na piscicultura, suinocultura e produção leiteira, e há também uma dificuldade de comercialização, uma queda nas vendas e uma queda no consumo nas feiras livres, mercados de bairro, supermercados e a venda direta. Além da estiagem, a pandemia também afetou o cenário agrícola do estado, em todas as cadeias. Com relação à estiagem, as principais culturas afetadas foram o milho-grão, em que a redução esperada na produção até o momento é de 10%, o feijão, em que a redução é de 8% da produção, e na soja, em que a redução esperada até o momento é de 2% da produção. Há também efeitos sobre a produção de maçã, em que até o momento se espera uma redução na produção na ordem de 17%, e também do maracujá, em que se espera uma redução na produção em torno de 9%. A pecuária, os principais efeitos sentidos pela estiagem foi uma redução da qualidade das pastagens e também da produção
e também uma redução na produção do milho silagem, que se destina à alimentação animal. Superar esses dois obstáculos são os desafios do campo, porque para o agricultor missão dada é missão cumprida. Depois dos comerciais, vamos falar dos encontros regionais promovidos pela FECOAGRO e da reunião que aproximou a FECOAGRO da direção do Porto de São Francisco do Sul. SC Par promete diálogo e construção de pontes para destravar o desembarque de navios com fertilizantes. As pontes serão construídas tudo aqui para isso, né? Direção da FECOAGRO esteve em Jacinto Machado, conhecendo as demandas da Cooperja. Encontro foi produtivo. Deixa muita informação para eles. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, OSESC Sescope Santa Catarina, Fertilizantes FECOAGRO e Sescope Nacional. Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é para melhor, vale a pena. Por isso, eu mudei do meu antigo banco para o Cicobi. Agora eu não sou só mais uma cliente, eu sou sócia. E além do atendimento mais próximo, eu tenho as mesmas garantias e serviços de um banco, mas com taxas menores, porque o Cicobi é uma cooperativa financeira, ou seja, quem é dono paga menos. Se você também quer uma ótima mudança na sua vida, mude para o Cicobi. Cicobi, somos feitos de valores. Às vezes você nem percebe o quanto o cooperativismo está presente na sua vida. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar de Santa Catarina, ele leva desenvolvimento econômico e bem-estar para toda a nossa população. Se você já é parte desse sistema, orgulhe-se disso. E se você ainda não é, procure a cooperativa que mais combina com você. OSESC e Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. Na última safra, os produtores catarinenses sofreram intensos prejuízos com o ataque da cigarrinha do milho e incidência das doenças do complexo de enfezamentos. Assim, a eliminação de plantas de milho guacho ou tigueras é fundamental para evitar a ocorrência e o agravamento de tais problemas na próxima safra em Santa Catarina. A hora de agir é agora. Fique atento. As plantas de milho guacho ou tigueras são refúgios para a sobrevivência da cigarrinha do milho e dos patógenos causadores do complexo de enfezamentos. Dessa forma, na próxima safra, as cigarrinhas sobreviventes irão migrar para sua lavoura, disseminando o problema e os prejuízos. Elimine o milho guacho ou tiguera da sua propriedade. Dissemine essa ideia entre seus vizinhos e colaboradores. Uma campanha Comitê de Ação contra a Cigarrinha do Milho e Complexo de Enfezamentos. EPAGRE, UDESC, SIDASC, OSESC, FETAESC, FAESC, Crop Life Brasil e Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Ele é nobre e é o máximo, porque seus grânulos são revestidos com uma solução biodegradável de micronutrientes, proporcionando nutrição completa para a planta. O Nobre Max garante uniformidade na aplicação, melhora o aproveitamento dos nutrientes, garantindo mais produtividade e renda. Nobre igual a você, máximo como sua lavoura. Nobre Max é um produto exclusivo da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. Dando sequência ao planejamento de ouvir as demandas das cooperativas filiadas, o novo Conselho de Administração da FECOAGRO estacionou em Jacinto Machado. Lá no sul do estado, os dirigentes puderam conhecer a força agrícola da Cooperja e entender a sua dinâmica de trabalho, sempre pensando em criar parcerias que gerem resultados aos associados. Considerada a maior cooperativa de arroz do país, com 250 mil toneladas beneficiadas todos os anos, a Cooperja se tornou o motor de desenvolvimento agrícola do sul de Santa Catarina. Possui quase 2.000 associados, perto de 900 colaboradores e em 2020 faturou 780 milhões de reais. E foi em Jacinto Machado que o Conselho de Administração da FECOAGRO aterrissou para mais um encontro regional. Dentro do sistema FECOAGRO, a Cooperja sempre teve um papel de destaque. É fiel e defensora dos princípios cooperativistas,
Seu modelo de negócios está intimamente ligado à intercooperação. Tudo o que ela faz respeitando as regras. E para que uma entidade entendesse a dinâmica da outra, nessa sala os conselhos da FECOAGRO e da Cooperja, além de suas áreas técnicas de compras e negócios, puderam estreitar relações. O olhar no olho, a discussão ampla e franca, sempre ajuda na prospecção de novos desafios. E assim foi. É uma solução muito rápida da gente conseguir pegar essa juventude toda aí que ainda não conhece o cooperativismo, para conhecer um pouco aquilo que foi falado sobre a história da FECOAGRO, a história de como começou a indústria, o porquê da central de compras. Isso aí eles ouvindo de mim é uma coisa, eles ouvindo do Arno ou do Ivan é outro bem diferente. Então é isso que essas rodadas, esse roteiro que a gente fez está trazendo para nós e acredito que também deixa muita informação para eles. Nesse 7º encontro regional, a direção da FECOAGRO saiu satisfeita, porque pode entender claramente as necessidades da cooperativa e o que a federação pode contribuir para melhorar essa parceria. Todas as cooperativas, na área de compras, todo mundo sempre reivindicando alguma coisa, colocando os pontos fortes, os pontos fracos. E foi arrumado muito subsídio para a FECOAGRO para fazer um trabalho em cima do que o pessoal trouxe para a FECOAGRO. Isso é muito importante. E aqui na Cooperja foi muito bom porque até tinha o conselho que participou junto. Ao conhecer a estrutura e a estratégia de cada cooperativa, a FECOAGRO passa a planejar suas ações, entendendo que cada movimento precisa estar alinhado com as suas cooperativas filiadas. Nos últimos meses, a FECOAGRO enfrentou sérias dificuldades no descarregamento de navios com fertilizantes. Porque sem adubo, o planejamento agrícola poderia sofrer consequências terríveis. Mas aí, pontes foram sendo construídas. O governo entendeu a preocupação do setor, mudou a direção do Porto de São Francisco do Sul, criando assim um canal de aproximação. O cenário que se desenha é positivo. Quando a FECOAGRO escolheu São Francisco do Sul para erguer sua fábrica de fertilizantes, não foi por acaso. Ela sabia que a estrutura viária e o porto logo ao lado facilitaria a chegada dos insumos. Durante 16 anos, raras as vezes, houve acúmulo no desembarque de adubos como agora. E foi preciso mobilizar a sociedade e o governo para que os entraves pudessem ser superados. Afinal, decisões equivocadas estavam colocando todo o agronegócio de joelhos. Além do atraso no desembarque, existe um outro custo embutido nessa relação. Chamado de demurrage ou sobre estadia, essa cláusula por descumprimento de acordo é paga pelo importador. Quanto mais tempo o navio fica em alto mar esperando para descarregar, mais alto fica o insumo. Só este ano, a FECOAGRO desembolsou perto de 15 milhões de reais em multas. A pressão foi tanta que o governo do estado precisou agir. Trocou o comando administrativo do Porto de São Francisco do Sul e pediu que ele fosse até a FECOAGRO para entender as reais necessidades da federação e, por consequência, dos seus 70 mil filiados. Pela primeira vez, olho no olho e cartas na mesa, foi possível construir um entendimento. O novo presidente do Porto, Cleverton Vieira, se mostrou disposto a construir um diálogo que consiga ajustar esses processos. Saí muito satisfeito, acho que foi uma primeira reunião em que eu tive a oportunidade de conversar com um dos nossos clientes. O Porto é um porto público, está aberto a conversar sempre, então a primeira satisfação foi de poder conversar com um cliente que é significativo para todo o estado de Santa Catarina, de um segmento essencial para o estado, que é uma mola motriz da nossa economia, a agroindústria, sobretudo por se tratar do cooperativismo, que é algo que muito chama atenção a todos, né, que a gente sabe de sua importância para toda a economia catarinense e brasileira, né? Então saio satisfeito, colocamos inicialmente as portas do Porto sempre abertas à disposição, vamos conversar, vamos buscar alternativas para dar a maior celeridade possível aí para que o segmento tenha seus interesses atendidos. Para a SCPar, holding que congrega os portos públicos do estado, estar aqui, entender as demandas e as necessidades da FECOAGRO e, por consequência de seus cooperados, foi importante para evitar contratempos
como esses que ocorreram no passado. As pontes serão construídas tudo aqui para isso, né? Nós na ICEPAR temos uma política de governança corporativa e aliada a planejamento, sistema de planejamento estratégico, onde o cliente é fundamental para nós, né? Então nós temos a FECOAGRO, um grande cliente, e temos sim que atender às demandas. Preocupada com a situação vivida pelos agricultores do estado, que sem fertilizantes não conseguem planejar a safra, a Secretaria da Agricultura, representada pelo secretário adjunto Ricardo Mioto, viu com bons olhos esse primeiro encontro. Primeiro ponto, abrimos o diálogo. Era uma dificuldade, apesar de todos sermos estrutura de governo, SCPAR Holding, SCPAR Porto São Francisco, Secretaria da Agricultura, todos somos governo. Todos sofrem a mesma pressão, a exemplo do que a FECOAGRO vinha sofrendo. Eu acho que a solução hoje é que a abertura do diálogo, as proposições que foram apresentadas, as soluções importantes que se diga, as soluções que já estão postas, né? Tudo ajuda a despressurizar o momento. A nossa preocupação enquanto Secretaria da Agricultura é com a época de semeadura. O fertilizante é um insumo extremamente necessário e as épocas de semeadura cada vez mais estreitas, e nós precisamos dessa urgência. Então essa medida providencial, agora adotada, emergencial, ela já despressuriza um pouco e vai contribuir. Apelo feito, demandas entregues, a FECOAGRO espera que as sugestões postas nesse encontro se fortaleçam. E que para o futuro haja um planejamento estratégico das duas partes para que se evitem transtornos como os que ocorreram este ano. Nós temos que pensar na maneira de fazer a compra também, né? Porque muitas vezes tem 5, 6 navios com fertilizantes e não tem navios nossos. E eles dão preferência para aquele que chega primeiro. Deixou bem claro isso. E daí nós temos que pensar de diluir mais as compras, começar a vir janeiro, fevereiro, março, o ano todo. E mais com isso daí o que vai acontecer? As cooperativas também vão ter que retirar seus produtos mais cedo, porque agora, por exemplo, tem 3 navios descarregando, embuchou toda a FECOAGRO, a indústria, e outra coisa, até o trânsito no porto disse que ficou muito complicado. Quando pessoas de bem se encontram, sem vaidades e nem amarguras ou ressentimentos, pontes são construídas, porque homens bons constroem boas histórias. Para você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Para rever os nossos conteúdos, é só acessar as mídias sociais da FECOAGRO. Uma ótima semana para você e até semana que vem. Tchau!